Prefeitos de municípios do Norte Fluminense e região dos Lagos vieram pedir apoio à Alerj para enfrentarem a grave crise financeira gerada pela redução dos repasses dos royalties do petróleo. O presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, vai mediar um pedido de ajuda ao governo federal. Os prefeitos falaram das dificuldades dos municípios. O estado do Rio é responsável pela produção de quase 80% do petróleo do Brasil, mas sofre com a falta do repasse dos royalties, que serviriam de base para a execução dos orçamentos dos municípios para o ano de 2015. O presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, Dr. Aloísio, falou dos prejuízos causados às cidades. O grande medo, o grande risco de desemprego. Desemprego começa no gabinete do dono da empresa e termina na última padaria do último bairro. Então essa é a preocupação para o estado do Rio de Janeiro, a situação extremamente crítica. Não há uma sinalização do que vai acontecer, e isso é pior porque o mercado vive de expectativas, e as expectativas hoje são negativas. Se não há uma boa comunicação, uma boa informação, não há como replanejar. Isso também vem sendo assim, extremamente fulcral para essa expectativa negativa da região. Então é um momento assim, de muita insegurança. É preciso investir em saneamento, é preciso investir em mobilidade, é preciso investir em educação, saúde, em toda uma cidade, e que isso a gente não está encontrando um caminho melhor. Durante a reunião, o presidente da Alerj disse que vai apoiar o envio de um documento ao Congresso Nacional, que já está sendo elaborado pela Umpetro. Uma proposta real, daquilo que a gente imagina, para o tamanho do déficit, só uma nova receita. Todas as medidas de austeridade, todos os cortes que a gente vem fazendo, reduzindo contratos, fazendo contingenciamento de receita, demitindo servidores, demitindo salário de servidores, contratados, comissionados, isso não é suficiente para que a gente possa repor essa receita. Então precisa que haja uma receita nova. Essa receita nova é aquela que estava provisionada no próprio cofre da União. Quer dizer, essa questão dos royalties, quando a União faz o seu orçamento, ele já existe lá, saiu do nosso, mas não saiu da União. Então, o que a gente queria é que houvesse, entre 2015 e 2016, a manutenção da média desses royalties, para que a partir de 2016 a gente, então, redimensionasse todo esse cenário. Já pagando a União imediatamente. A partir do momento que isso acontecesse, os próprios municípios dariam uma contrapartida, uma espécie de reorganização da dívida. Isso, para a gente, é fundamental. Em Rio das Ostras já estão sendo feitos cortes dos gastos públicos há 2 anos. O prefeito da cidade, Alcebiades Sabino, disse que áreas como saúde e educação podem ser afetadas com a redução de verbas. Nós já cortamos 5 secretarias municipais, já cortamos mais de 400 cargos comissionados. Nós temos um controle restrito, por exemplo, do uso da frota da prefeitura para controlar o uso de combustíveis. Lá nenhum secretário municipal, ninguém tem, por exemplo, telefone institucional, cada um usa o seu telefone, o seu celular. Nós estamos fazendo controle em todos os sentidos. Eu montei uma oficina na prefeitura para a recuperação de materiais ditos inservíveis, como carteiras escolares, cadeiras, mesas. Já recuperamos cerca de 12 mil itens. Mas eu repito aqui, por mais que nós façamos cortes, as perdas são tão grandes e tão significativas que a gente não consegue diminuir, por exemplo, o impacto que nós temos tido. No ano passado, nos 3 primeiros meses, juntando a participação especial, o Rio das Ostras recebeu aproximadamente 96 milhões de reais. Esse ano, nos 3 meses, mais participação especial, nós recebemos 45 milhões de reais. Então, perdemos 52% da nossa receita somente de royalties de petróleo. Entre as preocupações dos prefeitos está o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Eles temem não terem verbas para pagar os servidores. Para o presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, a situação dos municípios do Rio é extremamente preocupante. Ele enfatizou a necessidade de corte de gastos nas cidades. A crise econômica é uma crise nacional. Ela atinge a todos os estados e a todos os municípios. Me dispus a interceder junto ao presidente da Câmara e ao líder do meu partido para que os receba e tente encaminhar. Tem uma segunda questão, foi levantada pelo prefeito Sabino, e feita uma análise pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que refere-se à lei de responsabilidade fiscal. Eles fazem um preito de que eles não terão como cumprir nesse período de recessão, de queda brusca das receitas dos royalties, e que não é só dos royalties, é do ICMS, é do ITBI, é do IPTU, é do ISS, porque quando há uma grave crise econômica atinge
todos os setores produtivos e, portanto, todas as possibilidades de arrecadação de impostos e taxas e contribuições. E o deputado Luiz Paulo mostrou que isso, infelizmente, o Tribunal de Contas terá que cumprir o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, talvez possa o Congresso Nacional legislar criando uma situação específica que possa agasalhar e permitir que os prefeitos que estejam nessa situação não sejam enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal transitoriamente, seria uma emenda transitória, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já foi feito pelo Congresso Nacional na questão do superávit fiscal, para que a presidenta Dilma não tivesse cometido nenhuma ilegalidade em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o precedente está criado, eu acho uma proposta justa, eu acho que eles terão condições de lograr êxito nesse ponto.